Próximo vereador, secretário. Vereador Amauri. Ele Amaral, vereador, por favor. Vereador Nelly, nosso presidente hoje, em meu lugar, vereadoras, vereadores, público presente e também nos assiste pela TV Câmara. Primeiro, convidá-los a quem está nos assistindo pela TV Câmara, pela Primer, pela Via Max e pela NET, que continue assistindo, mas mude de canal, vá para a TV Com, que eu estarei representando a Câmara de Vereadores, discutindo o projeto de lei de minha autoria, que fala sobre que disciplina os horários de funcionamento de bares similares, casas noturnas, restaurantes, principalmente bares que vendem bebida alcoólica ou produzem som mecânico ou ao vivo instrumental. Vai ser um grande debate com a participação da Polícia Militar, a Associação dos Bares e também a Fundação do Meio Ambiente da Prefeitura de São José, que também estará presente. É importante a participação de todos. Nelly Amaral, principalmente os vereadores aqui do Cobraçal e Campinas, vocês lembram daquela situação que teve aquela área ocupada pelo Colégio Visão, que há muito tempo ficou ali com uma quadra de esportes, e foi ação, acabou tornando-se uma ação judicial, na qual a Justiça determinou a demolição e o retorno daquela área para a comunidade. Foi um processo desgastante, tanto para o proprietário quanto para a comunidade e também pelo órgão, pela Prefeitura, onde no começo a gente achou que havia até uma chance de permutar aquela área e o próprio proprietário ceder, né, comprar uma área ali próximo para que a comunidade não sofresse a penalidade, mas acabou deixando o tempo passar, né, e acabou ninguém arrumando uma solução, onde a Justiça acabou determinando. Mas, discutindo esse assunto, temos que separar muito bem, e às vezes eu lembro do que o vereador Edson sempre falava, né, que a área verde, é área para plantar árvores, né, para ter uma vegetação, para ter um pulmão, um ar puro, melhorar nosso ar puro, né? E as coisas não acontecem dessa forma, né, como é distorcido, né? No passado, a área verde era até a área para a prefeitura doar para terceiros em troca de votos, né? Isso aconteceu no passado, né? Quantas áreas verdes estão ocupadas aí, que foi troca por votos. E isso ficou ainda muito tempo na cabeça das pessoas, que a área verde poderia fazer um posto policial, poderia fazer um posto de saúde, poderia fazer uma creche. Não. E com o tempo, até a prefeitura se regulamentou, assim, com relação à aprovação de loteamentos, novos loteamentos, principalmente onde ela separou área verde e área institucional. Aí onde a área institucional seria área para equipamentos comunitários e área verde, sim, para plantar árvores e preservar e criar vegetação que possa melhorar o nosso ar que respiramos. Só que olha o contrassenso disso. Primeiro, ali parece que a própria prefeitura que demoliu o ginásio, aquela quadra, onde deveria ser o próprio proprietário. Agora a prefeitura vai lá e ela faz a praça. Onde de repente, eu acho que, como a pessoa ficou tanto tempo lá, eu acho que ela deveria revitalizar a área e entregar pronta para a sociedade, já que foi uma ação. Como eu falo, eu acreditava que até que teria uma saída mais louvável pela situação. Mas, como chegou nessa posição, deveria, ou o proprietário, devolver a área conforme preconiza a lei, conforme foi a ação. Que foi isso? Está aqui a placa que fizeram questão de colocar. Área verde de uso comum do povo, né? Tem até complemento ainda, não precisa nem dizer o que é só área verde, eu disse para que é. Área verde de uso comum do povo. Ação judicial e tal, está ali o número do processo. Só que a prefeitura vai lá e faz uma praça de recreação e lazer. Até que, de repente, para a comunidade, é interessante, mas não deveria ser? Não, eu acho que não. Eu acredito que não. A prefeitura gastou R$100 mil para urbanizar a praça. Ficou até bonita, pavimentação, bancos, pracinhas e tal. Para não dizer que não plantou umas árvores, tem umas árvores sim plantadas. Algumas.
Mas por isso que acaba... Tem coisas que a gente não entende, né, de como é que funciona isso, né? O processo foi todo enrolado, a prefeitura concedeu no passado, houve uma ação, a justiça terminou, e a prefeitura ainda tem gasto para fazer tudo isso ainda. Eu acho que não deveria. E ainda gasta onde não deveria, dessa forma, gastar, em fazer pavimentação. Acho que ali seria o que determina o significado de uma área verde, que é uma área para plantar árvores, para ter verde, para ter vegetação. E se contar, acho que não tem 5% de árvores e grama, tem muito mais pavimentação do que é. O vereador Ed pediu uma parte, eu lhe concedo. Obrigado pela parte, vereador. Eu, nos meus 22 anos de vida pública, eu sempre, e hoje nos meus 54 anos de vida, eu aprendi uma coisa: em tudo tem que analisar a intenção. Eu quero aqui fazer 3 reparos importantes. Primeiro, a solução encontrada, que no meu entendimento deveria ter sido feita uma negociação, eu inclusive fui um dos que participei, uma negociação com o proprietário para não prejudicar a comunidade escolar dali, mas infelizmente foi voto vencido. A segunda, a boa intenção da prefeitura, do poder público, de dar uma solução para o problema. Deu através de uma praça. É nesse aspecto que eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista. Acho que o que vale em todo o processo é a boa intenção. A terceira posição que eu quero colocar é que eu sempre digo, e digo isso há 20 anos, área verde é área verde, é cheia de mato. E praça não é área verde, é um equipamento comunitário. São 2 pontos distintos. Eu não sei se a área ali é verde, efetivamente, originalmente, no registro e tal, ou se é uma área institucional, até porque no passado, o Cobrasol é muito antigo, aquele é área verde. Na verdade, não era área verde. A igreja do Cobrasol estaria em cima de uma área verde, né, no passado, mas foi num período muito distante. Então, assim, é bom, eu quero só deixar isso bem claro, para nós entender. A prefeitura teve a boa intenção de dar uma solução ao problema. Se é área verde, deveria ser área verde, ser um pulmão ali, um vaso de área verde. E área institucional, área praça, nenhuma praça é área verde. Só para deixar isso bem claro, e eu quero deixar, só para deixar claro meu ponto de vista com relação ao assunto. Não sou eu que estou falando, e está na matrícula do registro móvel, porque isso aqui tem matrícula, né? Tem uma matrícula registrada e está aqui na placa, é área verde, né? Não está dizendo que é área institucional ou não. E se o passado houve outra determinação para isso, se era tudo área verde, não existia área institucional. Mas acredito que Cobrasol, Floresta, são loteamentos que já separaram áreas notificantes, áreas institucionais e áreas verdes. Já teve essa preocupação na época. Não, falar nisso só porque, para entrar na discussão do novo plano diretor da cidade, que foi elaborado em 2001, 2002, 2003 e apresentado para a Câmara de Vereadores em 2004, a qual se arquivou, todo mundo sabe dessa história. Ficou para 2005, onde o prefeito Fernando Elias desarquivou, para fazer algumas inserções de algumas propostas que ele tinha na administração dele, que isso é louvável, é certo. O prefeito assume, ele tem as suas propostas para a cidade, desenvolvimento e crescimento, e nada mais do que inserir no próprio plano diretor. Só que acabou devolvendo a essa casa em 2007, na qual o vereador Ed Vieira era o presidente, junto com o vereador Neri, que era o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, detectou que o prefeito não tinha assinado, não tinha rubricado o projeto, na qual o presidente, na época, devolveu à prefeitura, que hoje a prefeitura não, a Câmara de Vereadores não tem plano diretor para discutir. Por isso que a gente fala tanto que plano diretor é um instrumento tão importante, se imaginasse como isso é para a cidade, né? A importância que isso tem para a cidade, se estava debatendo todos os dias um plano diretor, explicando as diretrizes e como funciona o plano diretor. Esses levantamentos que foram feitos para elaborar o plano diretor, que servem ainda de dados para elaborar, para apresentar um novo plano diretor, constatou na época, vereadores, que São José era carente, muito carente, de áreas de lazer e também de áreas verdes. Por quê? Porque o passado destruiu isso, né? Então, São José carece de áreas verdes e áreas institucionais. Quando se criou aqui, no ano passado, as EIs, que são as zonas de interesse social, de interesse institucional e social, acreditávamos que a prefeitura poderia se encaminhar para essa casa, essas áreas, porque aí a prefeitura estaria determinando no município as áreas que tinham interesse social, principalmente para essa carência que foi feita nesse levantamento na época de áreas de lazer e áreas verdes, que nós temos poucos. Então, por isso, quando tem uma área verde, ela teria que ser destinada para o fim, que é ela, que seria plantar árvores e criar um lugar melhor para respirar, porque a gente sabe que o verde, as plantas oxigenam
o ar. Mas fica assim, fica só esse questionamento, por que a gente acaba não discutindo isso e não determinando de uma forma mais clara de o que é uma área verde, o que é uma área institucional, de que equipamentos sim. Ou, de repente, ouvir a população, ou simplesmente aplicar o que fala a lei. Né? O tempo já, 1 minuto para terminar? Mas aqui, tem 1 minuto para concluir. Fica assim, o vereador Ed acabou falando, eu não é que eu estou criticando a prefeitura, porque ela fez a construção da praça. Não, é importante, ela ocupou o espaço e tal, e determinou, agora todo mundo sabe, está bem claro, fica mais fácil, fica melhor para a população acompanhar, fiscalizar. Eu estou falando em relação à aplicabilidade disso, né, de separar a área verde adicional, porque assim, dessa forma, poderemos ter um lugar melhor. Era isso, presidente. Obrigado.